Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 37. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Vou explicar um pouquinho para você o que é o Mile High Brasil News. O Mile High Brasil News é o seu compiladinho de notícias, né? Um resumo de tudo que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. Né? Uma semana que foi uma semana boa, de muitas boas notícias. Tivemos as renovações dos nossos dois wide receivers, Tim Patrick e Courtland Sutton, né? Então os dois estão trancados, né? Locked com os Broncos por vários anos, né? O Tim Patrick por mais 3 anos e o Courtland Sutton por mais 4 anos, né? A gente vai falar isso ao longo do nosso vídeo, né? Antes da gente efetivamente entrar no que foi a nossa semana, que vai começar lá no sábado com a renovação, primeiramente, do Tim Patrick, vou dar aqueles recados de praxe para vocês, né? Vou pedir a vocês aqui que deixem o seu like nesse vídeo, né? Fortalece bastante. O vídeo fica em evidência no YouTube, então ajuda bastante a gente no Mile High Brasil, ao vídeo chegar a mais pessoas, o conteúdo atingir mais pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ajuda bastante a gente está com uma meta aí de chegar a 1.000 inscritos. E deixe seu comentário, é muito importante para a gente o comentário de vocês, o feedback, o que vocês acharam da semana, o que vocês estão achando do nosso trabalho, o que vocês estão achando do quadro, isso é muito importante para nós. Lembrar vocês também aqui, ó, se você quer comprar o seu produto para torcer com estilo, seja a sua camiseta, o seu boné, a sua bola, qualquer produto do Denver Broncos oficial e licenciado, a First Down local. E hoje, sexta-feira, estamos na Black Friday. A First Down está com preços muito legais, descontos bem legais. E você também colocando esse cupom MileHighBR, você tem um desconto de 6% na sua compra. Então, bastante interessante. Lembrar vocês também que nós estamos aí com o objetivo, desde que começou a temporada, de atingirmos os 1.000 inscritos. Né? Estamos ali perto, estamos com 920. Contamos com o apoio de vocês para divulgarem nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, todas as formas que vocês puderem contribuir aí para ajudar a gente conseguir ajudar a gente a atingir os 1.000 inscritos, porque quando atingirmos 1.000 inscritos, vamos sortear essas duas belezuras, esse boné do Denver Broncos da New Era e essa camiseta da capa com alusão ao Peyton Manning, número 18, né? Então, assim, produtos muito, muito, muito bonitos. Então, ajudem a gente, galera, a conseguirmos atingir esses 1.000 inscritos, porque quando a gente já conseguir atingir 1.000 inscritos, o YouTube vai abrir mais funções, mais possibilidades de a gente poder fazer conteúdos mais legais ainda para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa semana, galera, que vamos lá, vai voltar lá no sábado, que tivemos aquela notícia quando nós não esperávamos, né? Onde tivemos a informação de que o Denver Broncos conseguiu chegar num acordo, né? O Mike Cleese reportou que os Broncos entraram em um acordo com o Tim Patrick para uma extensão contratual e que o wide receiver vai permanecer em Denver por mais 3 anos, com um contrato com valor máximo de 34,5 milhões de dólares, sendo 18,5 milhões de dólares garantidos. O Tim Patrick usou seu Twitter para declarar o seu amor pela torcida dos Broncos, assim escrevendo: "Eu amo vocês, Broncos Country." Então, mais 3 anos. O perfil oficial dos Broncos também confirmou a renovação, trazendo a frase que Timmy P não irá a lugar algum. Então, muito bacana essa renovação do Tim Patrick. Eu acho que o Tim Patrick é um dos jogadores mais subestimados da liga. Eu acho ele um baita atleta. A gente, quando perdeu o Courtland Sutton no passado, ele chamou a responsabilidade. Este ano, quando a gente perdeu novamente o Jerry Jeudy por várias partidas, ele novamente chamou a responsabilidade. Ele é um jogador que tem uma capacidade de produção enorme. Então, assim, ter esse cara conosco por mais alguns anos, eu acho que é essencial. Né? Eu tinha até o receio se ele ia fazer uma escolha, o George Paton se ele ia fazer uma escolha entre Courtland Sutton e Tim Patrick, né? Então ainda bem que ele conseguiu manter os dois em valores bem razoáveis, né? E continuando aqui a sequência de boas notícias, o George Paton, ele continuou trabalhando bastante e na segunda-feira, né, o George Paton foi reportado pelo Rappaport que os Broncos acertaram a extensão contratual do nosso outro wide receiver, né, nosso wide receiver 1, Courtland Sutton. Vai ser um contrato de 4 anos, no valor total de 60,8 milhões de dólares, sendo 34,9 milhões garantidos. O perfil oficial dos Broncos também confirmou a extensão contratual do Courtland Sutton.
O Zach Stevens ele trouxe uma informação excelente a respeito do grupo de recebedores dos Broncos, principalmente se a gente olha para o futuro, né? O Sutton tem contrato pelo menos até 2025, o Tim Patrick tem contrato pelo menos até 2024, o Judy pelo menos até 2023, com a opção do quinto ano para 2024, e o KJ Hamler pelo menos até 2023. Então, assim, fantástico, né? É o que eu estava falando. Eu tinha aquela dúvida se o Broncos ia manter os dois, mas na minha cabeça eu achava que eles iam escolher um ou outro, né? Porque eu achava que eles iam sair por valores bem maiores, né? E o George Paton, com a sua habilidade de negociação, conseguiu pagar os dois wide receivers com valores que são quase inferiores ao valor que um wide receiver ganha na NFL. Se você pegar o contrato do Julio Jones, ele ganha cerca de 22 milhões de dólares por ano. Né? Os dois, o Courtland Sutton e o Tim Patrick, vão custar para os Broncos uma média de 25 milhões de dólares por ano. Então, assim, não é muito, né? Você considerar o talento, o que eles poderiam talvez conseguir na off-season, né? Tem até um tweet, se não me engano, do Benjamin Albright, que ele falou que um executivo, uma fonte dele da NFL, disse que o Broncos economizou cerca de 10% pelo menos, né? Que ele teria que pagar a mais caso ele deixasse os jogadores testarem o mercado. Então, fantástico, né? Eu acho ambos muito bons, né? Então, você ter esse grupo de recebedores também é um sinal de demonstração que o time ele não está naquela fase de rebuild. O time quer ganhar. Claro, falta o quarterback, mas se você quer atrair um quarterback, qual que é a melhor forma de você atrair um quarterback? Você tem um grupo de recebedores muito bons e você mostrando que você vai manter esse grupo de recebedores por vários anos, né? Então você tem uma janela, pelo menos ali até 2024, com todos os recebedores muito bons juntos, né? Então, assim, é interessante isso. Eu fiquei muito contente, muito feliz mesmo, principalmente pelo Tim Patrick, porque ele é um cara que eu sou fãzaço, acho ele muito underrated, eu acho que ele joga demais. E só porque ele não foi draftado, muitas vezes ele não é valorizado pela liga como deveria. E aí nós tivemos as declarações, né, de George Paton a respeito dos dois atletas, tanto o Courtland Sutton quanto o Tim Patrick. Sobre o Tim Patrick, o Paton ele falou assim: Tim Patrick trabalhou de forma árdua para emergir, né, para se tornar um dos top wide receivers da NFL. A perseverança que Tim demonstrou em se desenvolver de um free agent não draftado para um jogador tão confiável e dinâmico é extraordinário. Estamos animados em chegarmos a um acordo com ele nesta merecida extensão contratual. O melhor ainda está por vir com o Tim como uma parte tão importante do Denver Broncos. E aí ele também falou sobre o Courtland Sutton. Courtland é um dos nossos principais jogadores e está entre os melhores wide receivers da NFL. Com sua combinação de tamanho, velocidade, atleticismo e ética de trabalho, Courtland é um talento especial e uma parte integral do que estamos construindo. Foi uma prioridade chave garantir que ele fosse um Bronco no futuro. Estamos animados em chegarmos num acordo nessa extensão e estamos ansiosos pelo contínuo crescimento de Courtland e impacto para os Broncos. Então, fantástica, né? Você vê que as declarações são muito boas, né? Mostra a importância dos atletas. E depois a gente teve a entrevista do George Paton, que eu vou trazer mais detalhes para vocês. Mas, primeiramente, na segunda-feira, nós tivemos a entrevista do nosso treinador, Vic Fangio. O Vic Fangio disse que o Bradley Chubb estava treinando nessa segunda-feira e assim iniciando aquele seu reloginho para voltar. Disse que o Garrett Bowles iria para a lista de Covid, mas que ele está vacinado. E ele também comentou sobre a extensão do Tim Patrick. Eu só estou muito feliz por Tim. Ele é o tipo de jogador que todo time quer. O Fendi disse ainda que o Messi tem uma chance de retornar essa semana e acredita que o Ojemu já vai começar a treinar nesta semana. O Fendi também falou que o Pat Shurmur já estava de volta após estar nos protocolos de Covid e que o Sutton e o Patrick são tudo sobre o time, né? Eles só se importam com o time, né? Nunca é sobre eles mesmos, é sobre o time. Eles são os caras muito de coletivo. Adicionou que é extremamente isso que você quer, vindo de jogadores muito bons no campo. E aí tivemos uma entrevista muito importante, né, nosso General Manager, George Paton, onde ele respondeu as perguntas sobre o Courtland Sutton, sobre o Tim Patrick e sobre vários assuntos que foram abordados nessa entrevista. O Paton disse que foi uma coincidência que os Broncos assinaram com o Tim Patrick e o Courtland Sutton ao mesmo tempo. Sobre as negociações com o Tim Patrick e o Courtland Sutton, o Paton disse: o tempo todo nós queríamos ambos. Né? Então você vê que ele queria os dois wide receivers sempre, nunca teve uma predileção por um ou para outro para fazer uma escolha, ele queria os dois o tempo todo.
Quando perguntado se os Broncos pagaram Tim Patrick e o Cortland Sutton para buscar um quarterback na off-season, o Peyton disse que não. Nós só estávamos tentando ficar melhores. Mas, obviamente que sim, né? Isso torna um atrativo. Ele só não vai falar na mídia isso daí, até porque ele tem um quarterback jogando, e porque isso daí vai tornar ainda mais caro para o Denver Broncos, caso o Denver Broncos vá para o mercado de troca de quarterback, né? Mas, obviamente, que ele tem um plano em mente, e eu imagino que esse plano seja buscar um quarterback elite na off-season ou ir para uma rota de um calouro via draft, né? Porque nada melhor, por exemplo, para um calouro via draft que ele ter um grupo de recebedores bons e experientes, né? Então, e assim como para um veterano chegar e já ter wide receivers muito bons, né? Então, obviamente que isso torna o time ainda mais atraente para você ter quarterback, tanto via draft quanto via off-season. Sobre o cap space dos Broncos, o Peyton assim falou: nós temos os recursos para fazer o que quisermos, temos muita flexibilidade. O Peyton comentou sobre o Cortland Sutton e o Tim Patrick, ele falou o seguinte: ambos desses jogadores são contagiantes para todo nosso vestiário. Se você deixa esses caras irem embora, você não tem nenhuma chance. Estes são os tipos de caras em que todo mundo se espelha. Ótimas pessoas, ótimos jogadores, e eles fazem isso do jeito certo. O Peyton disse ainda que assinar Tim Patrick e Sutton dá um ótimo exemplo para caras como Javonte Williams e Patrick Surtain. Quando você recompensa seus caras que trabalham mais duro, os caras jovens estão observando. Realmente ajuda com sua cultura seguindo adiante. E finalizando, o Peyton disse que ainda acredita neste time. Eu gostei de duas declarações, principalmente que ele deu. A primeira dizendo que se você deixa jogadores tão importantes irem embora, como esses dois, você não tem chance nenhuma. Então ele está mostrando, ele trocou o Von Miller, nós sabemos todas as circunstâncias que ocorreram, né? Tudo tem o seu ciclo, né? Infelizmente, o do Von Miller chegou ao fim, mas ele colocou que temos novas lideranças. Uma dessas novas lideranças é Cortland Sutton, a outra é Justin Simmons, que está assinado já por uma extensão que foi assinada, inclusive, por George Paton, né? Então, assim, ele vai mostrando que esses core players, esses jogadores que são fundamentais, eles vão ficar, né? E ele também, uma coisa que é legal dele é que ele mostra para os jovens e para todos os jogadores que estão nos seus contratos de calouro, que se você jogar bem, você vai ganhar um contrato em Denver, você vai ser recompensado. Se vocês lembrarem a entrevista coletiva de George Paton, quando ele falou, ele disse isso. O objetivo é draftar e desenvolver, para o jogador ficar em Denver, né? Isso não era muito uma política do John Elway. O John Elway deixava muitos jogadores testarem o mercado, os jogadores irem, né, deixar para renovar na última hora. Então, assim, o George Paton tem uma filosofia que ele falou quando chegou e ele está implantando. Olha isso, ele renovou com Justin Simmons, ele renovou, recompensou Shelby Harris, ele renovou, recompensou com Tim Patrick, renovou, recompensou Cortland Sutton, porque ele mostra que se você produzir em campo, se você der o seu melhor, você vai ser recompensado. Então, isso que ele falou, dá uma mensagem importante para os jovens, na cultura, seguindo adiante. Porque você tem ali jogadores jovens que você sabe que no futuro vão buscar um contrato, um Jerry Jeudy, talvez um KJ Hamler, um Patrick Surtain, um Javonte Williams, e para esses jogadores verem que se eles se dedicarem, se eles produzirem, se eles derem o melhor, eles têm chances muito grandes no futuro de receber um contrato vultuoso do time que o draftou. Então, é o que eu falo para a galera, é uma mudança de filosofia. Por isso que eu acho George Paton um dos caras mais capacitados realmente para gerir a nossa franquia. Porque a gente teve uma mudança desde que ele chegou, né? Claro que ainda tem algumas lacunas, alguns buracos para preencher, e o principal deles é a posição de quarterback. Mas ele vem fazendo um trabalho ao redor tão positivo que tudo leva a crer que ele vai acertar essa posição, né? Então, é muito bom você ver a mensagem que essas extensões contratuais trazem para o time, porque mostra para os jogadores que eles realmente têm chances. Não é que Denver era igual era antes, assim, que o jogador ia lá, jogava o seu contrato de calor e ia para outro time. Não, hoje o jogador é draftado, ele sabe que se ele jogar bem, se ele der conta do recado, ele vai ficar lá, o time vai cuidar dele. Então é muito importante isso. E aí nós tivemos a entrevista dos jogadores, né, aqueles que receberam o grande pagamento, Tim Patrick e Cortland Sutton. O Tim Patrick, ele disse que falou sobre a sua extensão contratual de 3 anos, isso é algo com que você só pode sonhar. Ele ainda respondeu o motivo de ficar nos Broncos e não testar o mercado. Ele respondeu, por que eu sairia de um lugar que acreditou em mim? Né? Então, fantástico.
E o Patrick disse ainda que não pensou em testar o mercado, ele só queria estar em Denver. O Patrick disse ainda que você não pode pensar, né, em inventar, criar uma história melhor que ele e o Sutton receberem extensões contratuais ao mesmo tempo. Eles têm uma amizade muito grande, né? Eles foram crescendo junto no Denver Broncos, então assim, é uma parceria muito legal de se ver. E aí o Cortland Sutton também falou com a imprensa. Ele disse que ele está num momento melhor que ele estava quando rompeu seu ACL e também disse que seu joelho está bem. E o Sutton ainda disse: ser um Bronco é algo que eu quero fazer para a vida. E o Sutton ainda falou que um jogo de playoffs já passou da hora, né? Já está muito atrasado para o Denver Broncos. E aí na terça-feira tivemos algumas notícias, né? Os Broncos anunciaram em suas redes sociais que o jogo contra os Chiefs no domingo, dia 5/12, foi mudado para ser o Sunday Night Football. Então estaremos no prime time. Teremos aí o jogo contra o Patrick Mahomes e companhia no Arrowhead no Sunday Night Football. Nosso jogo foi flexed, né? O Zach Stevens reportou que os Broncos dispensaram o cornerback Mac McCain e protegeram 2 jogadores do practice squad essa semana, o tight end Sean Bayer e o wide receiver Seth Williams. O time ainda tirou o outside linebacker Pita Taumo Epeno da lista de Covid e o colocou de volta ao practice squad. E aí na quarta-feira tivemos a entrevista tradicional do Vic Fangio. O Vic Fangio falou que ficou satisfeito com o Patrick Surtain durante todo o ano. Abre aspas. Ele é um bom cover corner. Ele tem tacleado melhor. Ele tem sido bom desde o começo. O Fangio disse ainda que o Chubb pareceu bem em seu primeiro treino segunda e que o Baron Browning e o Bob Messi treinariam de forma limitada nesta quarta-feira. O Fangio ainda colocou no ar a possibilidade de não termos o Kareem Jackson contra os Chargers, já que o atleta está lidando com uma lesão no ombro, pescoço, né? E ele não treinou nesta quarta-feira. E aí também quem falou com a imprensa foi o Teddy Bridgewater e o Justin Simmons. O Teddy Bridgewater disse que há um tipo diferente de energia lá no Denver Broncos agora e que definitivamente temos que ser melhores em casa. O Terry ainda comentou sobre as extensões contratuais do Sutton e do Patrick. Quando você vê caras como Tim e Court sendo recompensados, esta parte também é contagiante. Os caras se alimentam de coisas assim também. Eu até comentei isso daí com o pessoal em off, que eu acho que talvez foi até estratégico o George Paton fazer essas movimentações de extensões contratuais na bye para trazer aquela fagulha, né, nos jogadores ainda mais, a motivação a mais, né, que eles podem ter para essa segunda metade da temporada, uma temporada que a gente vai ter jogos cruciais, né, onde são 5 jogos dentro da nossa divisão, né, então assim, eu acho que pode ser até um fator motivacional e que pode ajudar bastante a nossa equipe. Vamos ver a produção em campo, né? E o Terry apontou para jogadas negativas como que está machucando o ataque do Denver Broncos. Não é como se a gente estivesse alinhando e só jogando mal. Ele apontou para as terceiras descidas longas. E aí o Justin Simmons, né, eu diria hoje que é o principal jogador do time, né, a cara da franquia após a saída do Von Miller, ele falou sobre o Sutton e o Patrick. Você não consegue dizer coisas boas suficientes sobre esses caras. O Simmons disse que o Patrick nunca mudou o seu processo de trabalho do momento que ele chegou em Denver até conseguir o seu grande pagamento. O Simmons ainda disse que a história de Sutton deve ser uma inspiração para jogadores mais jovens. Abre aspas. O que aconteceu com Court não deve passar batido para os jogadores mais jovens. Se você fizer da forma correta e você estiver produzindo, eles irão cuidar de você. Eu acho que essa é uma mensagem importante. É isso que eu falei, galera. Se vocês lembrarem a entrevista do Justin Simmons e do Shelby Harris, quando eles assinaram lá atrás a extensão, eles falaram isso. Se você fizer o seu trabalho direitinho, os Broncos vão cuidar de você. É uma nova mentalidade, é uma nova filosofia, novo approach, uma nova abordagem por parte de George Paton. E aí, ó, Justin Simmons falando de novo. Essa é uma mensagem importante para os jovens, né? Que mesmo se você tiver uma lesão grave, mesmo se você tiver que passar por um período complicado, como o Cortland Sutton passou, se você se dedicar, se você trabalhar bastante, o time vai recompensar você, vai cuidar de você. Se você lembrar até a entrevista do George Paton, que ele falou essa semana, ele disse, mesmo quando ele estava machucado, eu chegava para trabalhar todos os dias, ele estava lá se dedicando, trabalhando na reabilitação, e sempre o quê? Com uma cara boa, nunca com uma cara feia. Então, assim, tudo é levado em consideração. Então, se você se dedica, se você se importa, se você faz as suas coisas direito, as coisas vêm para você no tempo certo.
O Simmons ainda disse, quando questionado sobre o que fazer para bater os Chargers, ele respondeu: a fórmula não mudou. Temos que parar o jogo corrido, eliminar os passes explosivos. Temos que encontrar uma forma de fazer o Herbert se sentir desconfortável. Ele ainda disse que o Caden Stern jogará bem se ele jogar no lugar do Kareem Jackson, que está lidando com uma lesão. Eu sei que Caden ele é mais do que capaz. Eu não acho que será muito grande para ele. E aí, na quinta-feira, tivemos a entrevista do Vic Fangio, onde o Vic Fangio disse que o Kareem Jackson não treinaria nessa quinta-feira e que caso o Caden Stern tivesse que ser titular, ele estava bastante animado com ele e acreditava que ele jogaria bem. O Fangio disse ainda que o Bowles ainda está no protocolo de Covid e que tanto o Chubb quanto o Messi é uma decisão 50-50, né, sobre se jogarão no domingo. Tivemos a entrevista do coordenador defensivo e o coordenador ofensivo. O Pat Shurmur, ele disse que o Tim Patrick e o Ed Donat que o Tim Patrick e o Cortland Sutton são verdadeiros profissionais. Eles realmente se envolvem em todas as facetas de jogar no ataque. Ele elogiou o jeito que eles jogam no jogo corrido e no jogo de passe, bem como o jeito que eles tratam, né? Eles se comportam nas reuniões. E o Donatel elogiou bastante o nosso calouro Patrick Surtain. O jeito que ele se comporta, o jeito que ele se prepara e o jeito que ele compete. Ele simplesmente será um jogador muito bom. O Donatel ainda disse que está parecendo positivo que Bradley Chubb jogará esta semana. E, finalmente, no dia de hoje, nós tivemos ali a atualização por parte do Vic Fangio a respeito dos jogadores. E eu vou trazer para vocês. Ele trouxe o status dos jogadores para a partida contra os Chargers. O Kareem Jackson e o Bob Messi foram listados como duvidosos para a partida. E o Boone, Cleveland e o Shelby Harris foram listados como questionáveis. Bradley Chubb vai ser uma decisão na hora do jogo, também está questionável, para saber se ele vai jogar ou não. O Fangio disse que ele vem de um bom treino hoje, né? Ele treinou a semana toda, ele treinou bem. E os Broncos devem ativá-lo do IR amanhã, caso eles queiram que ele jogue no domingo. O Fangio disse que o Bowles ainda não testou negativo, então não parece que ele vai estar disponível para jogar contra os Chargers. Então, assim, uma semana que a gente viu muito legal, muito positiva, com a renovação do Tim Patrick e do Cortland Sutton, entrevistas muito boas, né? Tanto dos atletas, os líderes do elenco, como, por exemplo, Justin Simmons, entrevista muito boa do George Paton, né? Bastante interessante. E eu vou trazer uma declaração bem legal do George Paton, até deixei para o final, que me agradou muito. O que ele falou? Ele falou o seguinte: nós temos os recursos para fazermos o que quisermos. Seguindo adiante, nós teremos muito cap e nós teremos dinheiro, né? Então, assim, galera, é o que eu falei. Confia em George Paton. Eu confio bastante, eu acho que ele vai fazer um splash move, ou vai tentar, na verdade, fazer um splash move na off-season. Eu acho que ele vai atrás, sim, de um quarterback elite. Claro que não sabemos se esses quarterback elites vão chegar a testar o mercado, eles vão estar disponíveis para troca, nenhum deles é free agent, né? Mas existem especulações, Russell Wilson pode querer sair, Aaron Rodgers pode querer sair, temos ali o caso não resolvido de Deshaun Watson, mas são casos muito complexos, mas eu acho que ele vai atrás, sim, de um quarterback elite, e caso ele não consiga, eu acho que ele vai buscar esse quarterback no draft, e ele tem capital de draft para tanto fazer trocas, quanto para subir no draft, né? Então, e também nós temos muito cap space, então, assim, mesmo com as renovações do Cortland Sutton e do Tim Patrick, a gente ficou numa posição muito boa, a gente tem bastante cap space para absorver um contrato grande, eventualmente de um quarterback, né, e até mesmo para renovar com outras peças que talvez sejam interessantes, como o Kenny Young, né, talvez um outro inside linebacker, como o Alexander Johnson, né? Então, assim, tem bastante coisa interessante e a gente vê que está sendo bem gerido. Então eu confio bastante, eu acho que tem grandes chances dele arrumar esse time, colocar esse time nos trilhos. Na verdade, continuar colocando, porque esse time está no caminho certo. Claro que a gente ainda precisa do quarterback, mas eu acredito numa gestão muito boa do George Paton para achar esse quarterback para a gente. E lembrar vocês que no domingo, né, será o nosso jogo contra os Chargers, às 18h05. O jogo vai passar tanto na ESPN 2, que vai ter a narração, inclusive, do nosso grande Matheus Pinheiro, né, grande torcedor do Denver Broncos, né? Então, prestigiem lá, assistam na ESPN 2. E também, para quem não curte ou não tem o acesso aos canais ESPN, vai passar no Game Pass, né? E nós estamos muito na expectativa. Eu estou numa expectativa muito boa.
Vi a partida do Chargers contra o Pittsburgh Steelers. Claro, o Chargers é um time muito bom, né? Tem um quarterback muito bom, tá numa sintonia muito boa com o Ekeler, né? Então, assim, temos que ter muito cuidado com o jogo corrida com o Ekeler, mas também, ao mesmo tempo, muito cuidado com o jogo aéreo, né? As jogadas explosivas que, às vezes, o Justin Herbert acha para o Keenan Allen é bastante complicado. Então, temos que ter muita atenção. E é essencial vencer essa partida porque a gente passa o Chargers, né? Porque fica no critério de desempate e empata com os Raiders, né? Infelizmente, ontem, no dia de ação de graças, os Raiders conseguiram vencer os Cowboys, né? Então, complica para a gente. Então, vamos torcer para termos uma boa partida. Eu tô confiante, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa partida e ganhar dos Chargers. E aí você ganha mais fôlego, mais moral para você ir até Kansas City e enfrentar os Chiefs. Quero saber de vocês aí o que vocês acham da partida, expectativas, palpites, né? E mais uma vez lembrar vocês aqui, ó, deixem o seu like nesse vídeo, deixem o seu comentário sobre tudo que vocês querem falar sobre esse vídeo, sobre o que vocês acham que vai ser o jogo, sobre o que está acontecendo aí no universo do Denver Broncos. Vocês estão confiantes do George Paton? Gostaram das renovações do Sutton e Patrick? O que vocês acham do canal? O que vocês estão achando dos vídeos no canal? Do Mile High Brasil News é importante. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Lembrando a vocês que queremos chegar aos 1.000 inscritos, então se inscreva nesse canal, ajudem a gente. Também sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E se você quer contribuir com o nosso projeto, ajudar o nosso projeto, clica aí, www.apoia.se/Brasil. Tem o QR Code na tela e também tem o link na descrição do vídeo. E se você ajudar a gente a chegar aos 1.000 inscritos, quanto mais rápido chegarmos aos 1.000 inscritos, iremos sortear essas duas belezuras, galera. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana, né? Uma semana que eu acredito ter sido muito positiva por esses dois jogadores que vão permanecer no Denver Broncos. Mostra que a cultura está sendo cada vez mais empregada, uma cultura de draftar, desenvolver, permanecer com esses jogadores lá. Os jogadores jovens vão entendendo essa mensagem. Então, eu estou bastante satisfeito e estou bastante confiante para o domingo. Então, vamos lá, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o seu like nesse vídeo. Prestigiem os nossos vídeos aí. Eu sei que o time está ruim, os views caíram um pouco, mas vamos continuar prestigiando o Mile High Brasil. E segunda-feira, tradicional live, estaremos com vocês no horário de sempre, galera. Valeu, um grande abraço, uma ótima sexta, um bom final de semana e Go Broncos. Valeu!